Boa noite, pessoal. Estamos ao vivo, começando aí uma das nossas lives. Semana que vem vai ter várias. Eu espero que seja um momento bacana pra gente. Vamos esperar aí um pouquinho, 18h56, mas a ideia é a gente começar às 19 horas em ponto. Boa noite, pessoal que tá entrando aí. Boa noite, Fernando, Neto, Luiz. Abraço, Luiz. Já já a gente começa para tentar ser o máximo pontual possível e tentar aproveitar o tempo aqui da gente. Rafael, boa noite. Douglas, boa noite. Boa noite, pessoal. Abração, Luiz. Um abraço para Dudu aí também. Boa noite, pessoal. Noite de feriado, todo mundo aí com um churrasco na barriga, com insolação da praia, da piscina. Vamos lá, vamos começar? Galera, deixa eu introduzir algumas questões aí, pra gente ficar bem definido aqui dos motivos, primeiramente. Segundo, das intenções em si da nossa live. O primeiro objetivo é para que a gente possa estreitar os laços aí com os nossos seguidores, o pessoal que está seguindo o Manual do Mercado, a turma que me segue aqui, que talvez não siga o Manual do Mercado, eu já peço que você vá lá no nosso perfil, meu Manual do Mercado, e siga aí o nosso Instagram, porque vai ter muito conteúdo bom. É fato que a nossa ênfase de criação de conteúdo é lá para o YouTube, mas a gente está com um projeto aí que nas próximas semanas vai ser executado, de também estar promovendo bastante conteúdo para as outras redes paralelas ao YouTube. Então, basicamente, o YouTube vai ser o centro do conteúdo e as outras redes vão ser redes de apoio que vão servir bastante para estar fomentando o conteúdo da gente. Então, o primeiro objetivo a gente está fazendo essa live é tentar estreitar os laços com os nossos seguidores. Então, ouvir vocês, sugerir coisas, abordar vocês de alguma forma detalhadamente, e já é o segundo ponto, tentar tratar de alguns temas que normalmente nós não tratamos com tanta especificidade, pelo fato da própria plataforma do YouTube não ser propícia para isso, até que tem as lives da vida, mas nos vídeos a gente não consegue tratar de todos os assuntos detalhadamente. Então vai ter um assunto que a gente vai conseguir entrar mais a fundo, outros a gente vai ter que fazer outros conteúdos, outros vídeos, outros a gente vai ter que se virar, enfim, batendo um papo com vocês aqui informal, até tentando promover mais lives sobre o tema, mas a ideia é que a gente tenha esses dois pontos aqui de ênfase do nosso conteúdo de live, que é primeiro traçar esse plano para poder estar mais perto de quem está nos seguindo e também tentar abordar os temas aí de maneira mais detalhada, tá? E o tema de hoje é oratória para profissionais do mercado financeiro. O que é que esse assunto tem a ver com você que talvez queira trabalhar no mercado financeiro ou até que já está no mercado financeiro? Tem alguns amigos que estão online aí, o pessoal que está entrando, e com certeza esse tema de comunicação em algum momento você bateu de frente com ele. E aqui eu me refiro ao tanto de oportunidades e o tanto de necessidade, eu acho que talvez essa palavra seja melhor, que a gente tem dentro do mercado financeiro, e que a comunicação vai ser um aliado à promoção do que a gente faz e, enfim, do nosso trabalho de modo geral. Então, eu falo desde eventos até a reunião ordinária com o nosso cliente. Então, o que é que mercado financeiro tem a ver com oratória? Só para que você tenha basicamente uma introdução do porquê que eu estou falando sobre isso, eu já estudo comunicação já há alguns anos, então tenho lido já bastante sobre esse tema, tenho pensado sobre esse tema já há algum tempo, e quando eu comecei a trabalhar especificamente com alta renda dentro do mercado financeiro, eu comecei a ver o quanto o tema comunicação pode ser um aliado da carreira do profissional dentro do mercado financeiro. Obviamente que eu estou me referindo aqui o geral mesmo, a todo mundo, né? Desde aqueles que tratam com aspectos mais comerciais até os mais técnicos. Com certeza o tema da comunicação está muito entrelaçado com a nossa carreira. Eu comecei a estudar esse tema porque eu sempre fui apaixonado por comunicação, sempre gostei de comunicação. Confesso que por muito tempo na minha vida eu quis trabalhar com comunicação esportiva, então
meio que estudar jornalismo talvez, ou algum outro tema que envolva comunicação direta ou indiretamente, e tentar colocar em prática dentro do esporte, que é um assunto que eu sou apaixonado, especificamente futebol, e era um desejo meu, eu tinha esse desejo, mas eu fui vendo que comunicação vai muito além de entretenimento e de esporte, né, como eu estava falando. O tema da comunicação, ele envolve também a carreira do profissional, né? Os nossos relacionamentos, a maneira como a gente desenvolve o nosso networking, a maneira como a gente também se desenvolve comercialmente dentro da nossa carreira. Enfim, eu creio que esse tema tem muito a acrescentar a profissionais que trabalham no mercado financeiro. E aí, mesmo assim, é muito comum a gente lidar com algumas objeções, tá? Como, por exemplo, o mercado financeiro não tem nada a ver com oratória. Deixa oratória para quem quer trabalhar com jornalismo, quem quer ser blogueiro, quem quer ser professor. Quando, na verdade, isso é uma mentira, um conto de fadas, isso não é uma realidade. A gente vê que comunicação envolve tudo, né? Envolve desde a saúde dos nossos relacionamentos, me refiro aqui à maneira como nós nos expressamos e a capacidade que nós temos de ser claros dentro dos nossos relacionamentos, e até o atendimento a um cliente específico. Imagine aqui, às vezes, que você, me refiro aqui a assessor de investimento, vai ter que subir talvez em um evento para falar sobre investimentos para um público gigantesco, que talvez isso, se você não estiver preparado, certamente você vai deixar passar uma oportunidade muito boa na sua carreira. Então a primeira objeção que eu elenquei aqui é essa frase de que talvez, essa ideia de que talvez o mercado financeiro não tem nada a ver com oratória, deixa oratória para quem é de outra área, para quem é do jornalismo, enfim. Mas existe uma segunda objeção. Sou um assessor de investimento, por exemplo, da área operacional, da área técnica, avalio produtos, não estou lidando muito com clientes e eu não preciso me comunicar com o cliente. Então eu não preciso de oratória por sua vez. E aqui eu falo também para assessores, mas falo especialmente para todo mundo. Então desde um gestor, que talvez não lide com relação com o RI, né, com relacionamento com o investidor, até talvez um analista que só faça analisar ações e produtos de renda variável e não sinta tanto a necessidade de falar com as pessoas. E aí cai no conto de fadas de achar que a comunicação não vai ser útil para a carreira dele, quando na verdade você vai ter que apresentar os seus relatórios, você vai ter que saber apresentar sugestões atrativas para o contexto de trabalho que você está inserido. Imagina aqui nos alinhamentos aí das segundas-feiras das empresas, e talvez o seu chefe ou o seu sócio te dê a oportunidade de falar. E aí, você vai falar alguma coisa ou você vai ficar acanhado, você não vai saber se expressar, não vai saber falar o que você está pensando, não vai saber estruturar um pensamento a ponto de agregar de alguma maneira ao seu escritório, à sua empresa. Então, por aí você já tira. É muito necessário você ter um conhecimento aprofundado de comunicação, de oratória, para que você possa ter essa ferramenta na mão, caso você precise, porque certamente você vai precisar, seja numa atividade comercial ou até mesmo uma atividade mais dentro do seu trabalho. Tá? Então essas duas objeções eu queria quebrar aqui nessa live. Então, desmistificar a ideia de que o mercado financeiro não tem nada a ver com oratória, com comunicação, e por fim, quebrar também essa ideia, destruir essa ideia de que se você for um profissional da área operacional, você não precisa simplesmente de se comunicar com as pessoas de maneira eficiente, quando na verdade isso não existe, e eu vou provar para vocês isso aqui na nossa live de hoje. Tá? E por que então que um profissional um profissional do mercado financeiro deveria estudar comunicação? Por alguns motivos, eu elenquei pelo menos 4. O primeiro deles, melhorar os seus relacionamentos. Então, um profissional do mercado financeiro que tem a habilidade de se comunicar com eficiência, ele vai, por sua vez, conseguir ter relacionamentos mais saudáveis. E eu não estou apenas me referindo a relacionamentos interpessoais mesmo, de conexão dentro do ambiente de trabalho, mas também, sobretudo, para você, profissional que talvez trabalhe com a sua imagem comercial. Então, se você se comunica bem, você vai aumentar o seu ciclo de networking, você vai ter
pontuações, você vai ter falas muito pertinentes no contexto que você está inserido e certamente isso vai trazer muitos benefícios para você. Mas existe um segundo ponto, uma segunda razão pela qual o profissional do mercado financeiro deveria estudar comunicação. Melhorar a relação com os seus clientes. Tá? Então, normalmente o assessor de investimentos, usar o assessor como exemplo, você vai ter que captar um cliente, você vai ter que ter uma reunião com ele ali para alinhamento de estratégia, alinhamento de expectativas, né? Até mesmo você sugerir coisas para a realidade financeira daquele indivíduo lá na primeira conversa. Você vai ter que provavelmente guiar essa conversa e depois você vai ter que se relacionar com esse cliente para poder mantê-lo em sua base, mantê-lo no seu ciclo de relacionamento. E isso vai exigir comunicação, isso vai exigir oratória, isso vai exigir retórica, isso vai exigir estrutura de pensamento para que você possa estruturar as conversas dentro da sua caixinha, né? Não inventar aqui, não atender o cliente de maneira, irresponsável, de uma maneira que você não esteja preparado para atendê-lo. Então, estudar comunicação vai ajudar você, profissional do mercado financeiro, a lidar melhor com seus clientes, tá? E aqui, tanto o cliente que está na sua base, que já é seu cliente, quanto os prospects, tá? Então entenda aqui também como pessoas que você quer que se acheguem a você, que achem você uma pessoa interessante, que por sua vez invista com a tua figura, tá? Mas existe uma terceira razão: melhorar as suas relações com os seus subordinados, se você é um chefe, com os seus sócios, se você é um empreendedor no mercado financeiro, ou com os seus líderes, né? No caso, pessoas que estão ali acima de você, enfim. Então é muito importante, né, que você, com sócios, com subordinados e com chefes, tá? Se você for um líder do mercado financeiro, se você for um líder de escritório, líder de equipe, você vai ter que ter a habilidade de se comunicar com os seus liderados. E isso vai exigir de você clareza, vai exigir de você transparência, vai exigir de você objetividade, vai exigir de você habilidades comerciais até para ensinar ao seu público, enfim. Há uma gama de necessidade envolvendo aqui comunicação. Com os seus sócios, sugestões que você vai dar, enfim, talvez novas estratégias, novas oportunidades. Então tudo isso, a oratória vai te ajudar a ter mais personalidade mesmo dentro do seu convívio profissional. Mas existe uma quarta razão, eu acho que talvez uma das mais importantes. A comunicação vai te ajudar a aproveitar as oportunidades que exijam que você seja mais, como é que eu posso dizer, que você seja mais eficaz, eficiente. Então, imagine aqui um evento, por exemplo, onde você vai ter a oportunidade de falar sobre investimentos. Então, você vai ser exigido tecnicamente, mas também vai ser exigido se tratando da oratória. Você vai precisar comunicar a sua mensagem, a sua ideia, o seu trabalho, o que você faz de maneira eficiente. Eu me lembro aqui de algumas oportunidades que eu tive para falar para juízes, para analistas, para concursados do setor público, até da justiça mesmo, e eu precisei ser exigido ali, fui exigido e precisei ter técnicas e estar bem preparado, não apenas com o conteúdo, porque o conteúdo a gente consegue ler, preparar um script, preparar o nosso script mesmo de fala dentro do próprio evento, mas talvez você não tenha ainda as habilidades de comunicar o que você está estruturando de maneira eficiente. Então, estudar oratória, você profissional do mercado financeiro, estudar sobre comunicação vai te ajudar demais a conseguir aproveitar as oportunidades. Aí vamos lá, pensar aqui em outros exemplos. Cursos, se você for um profissional do mercado financeiro que queira ensinar outros profissionais ou até mesmo investidores, eu acho que a maior ênfase aqui do mercado é ensinar, né? Profissionais ensinando investidores, tá? Então lidando com essa parte de lecionar mesmo. Treinamentos para a sua equipe, para pessoas que você trabalha, enfim. Então, eventos, cursos, treinamentos já são os 3 exemplos aí que com certeza vão aparecer em algum momento para você do mercado financeiro. E se você não estiver preparado para comunicar a sua mensagem, o que você faz, né, o que você trabalha, certamente você vai ter, você vai ser infeliz em sua comunicação, no aproveitamento dessas oportunidades. Então a ideia aqui é que a gente possa fomentar esse conteúdo, que você, a partir disso,
tenha uma ação aí, tenha uma ação em torno, em volta da comunicação para estudar, para crescer. E aí eu queria falar o seguinte: bons comunicadores, nós entendemos aqui algumas objeções de pessoas que não querem estudar comunicação porque tem medo, ou porque não tem tanta segurança, ou porque acha chato mesmo, ou talvez porque acha que o mercado não tem nada a ver com comunicação, que comunicação é coisa para quem vai trabalhar com jornalismo, enfim, vai trabalhar com esporte, com narração esportiva, com alguma coisa nesse sentido. E nós vimos que ele é muito importante, tá? Essas objeções foram quebradas com esses 4 pontos que a gente levantou aqui: relacionamentos interpessoais dentro do seu ambiente de trabalho, relacionamento com seus clientes, se tratando aqui mais de uma abordagem comercial, as suas relações com os seus sócios, com os seus subordinados, ou até mesmo com os seus chefes, tá? E para aproveitar as oportunidades que certamente você vai ter, e vai ser muito necessário que você esteja preparado. Essas foram as sentenças para que a gente possa quebrar essas 2 objeções, tá? Mas aí, o que a gente faz para estudar, né? Como é que a gente, de maneira prática, como é que a gente pode... Boa noite, Rael. Como é que a gente faz para estudar de maneira eficaz o assunto da comunicação e desenvolver essa área tão importante para a nossa vida, para a nossa carreira? Primeiro ponto: tenha referências. Se você não for alguém que tem referências do assunto, certamente você vai ficar perdido. Então, bons comunicadores, normalmente, ou comumente, possuem referências. Eles têm referências, então eles vão buscar ali se espelhar profissionalmente, se espelhar como comunicadores em outros grandes comunicadores, tá? Normalmente a gente vai pensar aqui, beleza, eu vou pensar aqui em William Bonner, vou imitar o William Bonner, vou começar a impostar mais minha voz, vou falar mais aqui embaixo, vou começar a criar um jeitão aqui para ser um bom comunicador. Mas não é isso, tá? Não tem nada a ver com isso. A questão de ter referências para se comunicar melhor está muito mais a você consumir mesmo bons comunicadores. Você tem que ouvir bons comunicadores, você tem que consumir o conteúdo dessas pessoas e percebê-los, perceber como eles fazem, como eles falam, e obviamente que mantendo a sua individualidade, você vai ter que aplicar aquilo que você está vendo, tá? Eu acho que existem algumas maneiras de aprender. Existe a aula tradicional, onde você é passivamente ensinado, tá? Existe a leitura, onde você vai ler sozinho o conteúdo de alguém, você vai ali ter a possibilidade de desenvolver a sua hermenêutica de um texto, de um conteúdo, e aplicar a sua vida. Hermenêutica, para quem não sabe, essa palavra significa interpretação mesmo. E existe a terceira forma, que eu acho que é uma das mais eficientes para a didática, que é você aprender enquanto você observa alguém, tá? Então, alguém que está observando o comportamento de outra pessoa é alguém que está também aprendendo. Então você está ali concebendo ideias, concebendo concebendo as formas, os modelos daquela pessoa se comportar, e você vai, por sua vez, tentar aplicar a sua realidade. É muito importante que você entenda que ter referências não tem nada a ver com ser disruptivo com a sua própria personalidade. Então não significa que o fato de você ter alguma referência na comunicação. Eu, por exemplo, gosto muito de Bonner, eu gosto de outros autores também que escrevem bastante. Eu tenho algumas figuras até próximas que eu tenho como exemplos de comunicação. Eu gosto muito do meu sócio Walter, que tem um poder argumentativo muito bacana. A Abel está falando aí da filosofia, né, do Platão, bacana demais, legal. Então, fato que você vai ter referências, eu tenho as minhas, você certamente vai ter as suas, mas que isso não seja um ponto para fazer com que você deixe a sua maneira de fazer, de falar, de agir, tá? Então não é a ideia. A minha recomendação é que você tenha referências para, de fato, exercitar e fazer ali uma salada mesmo de misturas, né, do que a gente aprende fora, do que a gente já tem dentro. Isso vai sendo lapidado, a gente vai encontrando ao longo do tempo a maneira ideal de se comunicar, a maneira ideal de agir, de falar, e certamente isso vai trazendo muito benefícios para a nossa carreira, tá? Outra forma de aprender, outra forma de estudar o tema da comunicação é ler de fato sobre o tema. A gente tem excelentes livros, tá, dentro da nossa indústria aí de conteúdo mesmo, internacional. Eu posso indicar alguns aqui depois, mas existem excelentes livros sobre
o tema da comunicação e de como ela pode impactar a nossa vida de modo bem holístico, bem completo, tá? Me lembro aqui de um livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Ele fala muito sobre isso. Ele, inclusive, esse autor tem outro livro falando só sobre como falar em público. Então tem bastante conteúdo bom e eu acho que esse é um caminho, leitura, tá? Você lê religiosamente sobre o tema da comunicação. Outro ponto importante para exercitar, para praticar e para desenvolver a comunicação é você ler mesmo. Você não ler apenas a sua comunicação, mas ler de modo geral. Então, ficção, exercitar a sua mente, fazer a sua mente se exercitar e fazer a sua mente pensar em construir argumentos, ideias, ler filosofia, ler história, ler os próprios conteúdos do seu trabalho. Aqui no mercado financeiro a gente vai ter desde história do mercado financeiro até estatística dentro do mercado financeiro, e você vai ter muito conteúdo para exercitar a sua mente, exercitar a maneira como você pensa. Então, a rotina de leitura ajuda muito o comunicador a pensar organizadamente, a estruturar ideias de maneira bem eficiente, e isso tudo é muito importante para todos nós. Por fim, tentar aproveitar as oportunidades de praticar a comunicação. Então, desde aquele áudio do WhatsApp lá do grupo da família que você precisa, que você talvez se evite, né, se exima de falar, até as oportunidades de você falar em alguma empresa, falar sobre o que você faz, ou até criar um grupo ali de pessoas para você falar alguma coisa, dar um curso, estruturar algum tipo de mensagem para o pessoal. Você precisa aproveitar as oportunidades. Então, um bom comunicador, alguém que está comprometido em crescer nessa área, vale salientar que um bom comunicador não significa necessariamente que ele é impecável em sua comunicação, mas que ele está em constante aprendizado e que ele consegue ser ouvido pelas pessoas de maneira eficiente, consegue comunicar a sua mensagem de maneira eficiente. Então, aproveite as oportunidades, tá? Aproveite as oportunidades de praticar a comunicação. Eu sei que para alguém que tem problema com timidez, pode ser difícil, pode ser chato se expor a momentos, a oportunidades, a ambientes que vão te exigir ali falar 2, 3, 4, 10 minutos. Eu sei que isso é difícil, eu sei que isso gela as mãos, eu sei que isso dá falta de ar, eu sei que isso traz uma ansiedade extrema. Mas um conselho a você que talvez fuja dessas oportunidades de comunicação, eu diria que você precisa investigar a sua mente, investigar o seu coração e os motivos pelos quais você está fugindo dessas oportunidades. Então, por muitas vezes, é o medo de ser reprovado, é o medo de ser rejeitado, é o medo de errar, tá? Então, talvez você não seja uma pessoa que lide bem com o erro, tá? E o erro faz parte de alguém que está crescendo, alguém que está em constante aprendizado. E errar se comunicando também faz parte desse processo de evolução pessoal mesmo, tá? Então, não desperdice as oportunidades e investigue se você está fugindo demais das oportunidades o seu próprio coração. A gente vai pensar aqui em alguns pontos, tá? Eu fiz um vídeo lá no canal, depois se você puder dar uma olhada, não agora, depois da live, vá lá no canal do meu Manual do Mercado e dê uma olhada sobre os 10 mandamentos da oratória. Eu falei sobre alguns pontos que estão aqui, aqueles que eu elenquei mais importantes para você que quer se comunicar de maneira eficiente, mas existem outros pontos e eu queria abordá-los aqui também, tá? Então a gente vai abordar alguns pontos que estão lá no vídeo, outros que eu não falei, a gente vai especificar em alguns pontos a mais, mas inicialmente eu queria definir o assunto, definir o tema, né? Definir a palavra, essas duas palavras, oratória e retórica. Normalmente as pessoas pensam que a oratória e a retórica são a mesma coisa, é exatamente a mesma coisa, e não é. E eu vou lhe explicar que elas são asas de um passarinho só, mas não são a mesma coisa. Não é a mesma coisa, não se refere, não está se referindo à mesma coisa, as duas definições, tá? Primeiro, definindo a oratória. De maneira bem simples, bem prática para você que está nos acompanhando, a oratória ela é a reprodução externa da comunicação. Vou repetir. A oratória é a reprodução, ou seja, a verbalização externa da comunicação. E a retórica, por sua vez, já vai ser exatamente o inverso. É a construção interna, então como eu penso, como eu organizo a minha narrativa, né, a minha fala, da comunicação. Então, na oratória nós temos alguns pontos. Eu vou listar aqui porque a gente vai falar sobre eles. Eu já entro nesse ponto. Mas a
a oratória ela vai ela vai se referir à maneira como eu externalizo o que eu quero comunicar. Então vai desde a maneira como eu me visto, como eu estou me portando. Imagina que eu esteja falando com você aqui o tempo inteiro assim. Pô, certamente você vai entender que eu estou comunicando alguma mensagem. Então vai desde a externalização da comunicação até, enfim, os aspectos mais simples da voz, as pausas, enfim. Já a retórica, ela vai se referir à construção interna, ou seja, como eu construo a minha mensagem na cabeça. Então, como é que eu faço, quais quais os pontos, quais as pausas importantes da fala, qual a linha de raciocínio, qual vocabulário eu vou usar, quais as ilustrações eu vou fazer para poder comunicar aquela ideia que eu estou querendo comunicar. Então, basicamente, eu queria que você entendesse, você que está ao vivo aqui com a gente, entendesse esses dois pontos. A oratória, ela vai se referir a como eu externalizo a comunicação, e a retórica, por sua vez, retórica para dentro, ela vai já se direcionar mais para a construção do que eu falo dentro da minha cabeça, tá? Então, aí você pode perguntar, Mateus, um bom orador é necessariamente um bom retórico, né? Tem uma boa retórica? Eu acredito que sim, porque são, como eu falei, asas de um passarinho só, tá? Então não existe aí uma boa oratória sem uma boa retórica, porque faria a pessoa falar de maneira desconecta, falar de maneira desorganizada, ou sem a exploração correta da voz, sem fazer as pausas intencionais do discurso, sem ter gesticulação, enfim. Então, uma oratória, uma retórica sem a oratória vai ser vazia. Ela é muito difícil. Acho que talvez você já tenha tido aí um professor, enfim, algum contato com um produtor de conteúdo que tem um conteúdo excepcional, excelente, que consegue construir o que ele está querendo comunicar de maneira muito eficiente, que tem uma profundidade teórica imensa, que tem uma profundidade de argumentos assustadora no bom sentido, mas que não consegue comunicar aqui o seu conteúdo de maneira que chame a atenção, que atraia os olhos, tá? Porque comunicação tem muito a ver com beleza também. Então, alguém que se comunica bem é alguém que busca esse belo da comunicação. E aqui não entenda belo no sentido estético tradicional que a gente entende, mas belo no sentido de contemplação do que é bom, do que está sendo bem feito. Tá? Então a gente sente que falta alguma coisa. É por isso que a gente diz assim, pô, esse professor é muito bom, mas falta um pouco de emoção, né? Falta um pouquinho de convicção no que ele está falando, falta tocar um pouco a vida dos alunos com o conteúdo. Por outro lado, a gente tem o bom orador que não tem uma boa retórica. Então acontece também, e por sua vez esse cara não vai conseguir ter uma comunicação eficiente. Então ele vai ter uma voz bacana, ele vai ter uma postura corporal legal, ele vai ter boas gesticulações, mas no conjunto da obra em si, ele não vai ser um indivíduo que constrói bem as suas ideias, ele não vai ser alguém que explora bem, que faz uma hermenêutica do seu público eficiente, então ele não vai interpretar o seu público de maneira eficiente, ele não vai ter construção argumentativa, por muitas vezes vai ser prolixo, vai falar a mesma coisa várias vezes num discurso só, vai ser redundante, não vai ter início, meio e fim, então por mais que ele se comunique bem, a voz dele seja agradável, ele não vai conseguir enfim, prender a atenção das pessoas por causa dessa desorganização da construção mental do discurso e do que está falando, tá? Eu fui bem abstrato aqui, eu fui bem abrangente, mas aplicando aqui a profissionais do mercado financeiro, pense numa reunião com o seu cliente. Você tem a oportunidade de sentar aqui na mesa com o seu cliente, talvez encantá-lo, tá? Com a sua estrutura, com o seu conteúdo, mas você não tem noção de tempo, você é alguém que estende demais o seu discurso, que não tem início, meio e fim, que abre parênteses em absolutamente tudo que está falando. Isso torna a conversa, tá? O diálogo cansativo para quem está te ouvindo. Então é por isso que é importante você estudar retórica e oratória como componentes de uma obra só, tá? Vamos falar especificamente aqui de cada um. Pensando aqui primeiro em oratória, depois a gente vai para retórica e aí exploramos aí cada ponto. O primeiro elemento que eu elenquei aqui como importante para
para quem quer se comunicar, para quem quer ter uma oratória bacana, é a utilização da voz, tá? E eu levanto pelo menos 4 pontos importantes, 3 pontos importantes na verdade, que 4 porque o segundo já vai ser conectado com eles, mas inicialmente 3 pontos importantes dentro da utilização da voz que podem ser grandes aliados a você que quer se comunicar bem. Primeiro deles, entonação. Imagine que eu dê esse discurso inteiro aqui falando alto dessa forma e você vai me ouvir porque eu estou falando sobre comunicação. Você vê que isso fica desagradável, mas se eu falar aqui muito baixo, com muitas pausas, sem dar as ênfases necessárias para o que eu estou falando, com entonação uníssona, isso vai ser cansativo de se ouvir, tá? Então, eu dei o exemplo aqui do professor. Imagine aquele professor lá que gritava muito. Você já teve a oportunidade. Eu tive uma professora de português que era, assim, a maneira como ela comunicava a aula era simplesmente irritante. E ela era uma pessoa nota 10, assim, ela como pessoa era joia. Mas a maneira como ela comunicava o assunto, então se ela estava falando sobre, sei lá, ensinando o ABC, aqui, ela falava assim, A, B, C, D, vocês entenderam? Você vê que isso fica cansativo. Ou outros professores que eu me lembro aqui, me lembro professor de filosofia, coitado. Até a própria filosofia é punida por causa de um professor, né? Mas o pessoal achava a filosofia chato só por causa desse professor. Depois a gente teve a oportunidade de ter outros professores e a gente foi vendo que não era o caso, tá? Era por causa da maneira como ele ensinava. Então o cara que falava muito baixo, era quase impossível de ouvi-lo e isso ficava meio incomodava no ouvido mesmo, incomodava quem estava querendo ouvir e entender o assunto em si. Então, o fato é, sobre entonação, nem uma coisa nem outra. Nem você precisa gritar para chamar a atenção das pessoas, isso até descaracteriza a sua própria personalidade, nem você precisa ficar falando baixo demais. Você pode falar de maneira mais alta, até para dar emoção, para dar ênfase ao que você está falando, mas também fazendo essa variação. Existem discursos que eles são, imagina aqui numa caneta, eles são assim. Ele começa assim e ele vai falando. Imagina aqui que eu estou dando uma notícia para você de que você ganhou 1 milhão na Mega Sena, um exemplo. Num sorteio, por exemplo. Aí você vai aqui e diz assim, vou usar aqui o exemplo de Sami que entrou. Sami, você acabou de ganhar 1 milhão de reais lá na tesouraria tal. Você percebe que isso não faz... A entonação ela precisa acompanhar ao que você está comunicando. Então, o ideal seria, fulano, você ganhou 1 milhão de reais. Percebe? Isso muda um pouquinho. Então, a entonação ela tem a ver aí com ênfase. Obviamente que você precisa ter cuidado para não fingir o que você não é, tá? Mas aí entra no segundo ponto dentro da utilização da voz. São as ênfases, tá? Então, existem algumas palavras dentro do corpo do seu discurso que precisam de mais ênfase, tá? Então imagine que eu diga assim, eu acabei de chegar em casa. Essa frase aqui. Qual seria a frase, qual seria a palavra dentro dessa frase que eu daria ênfase, tá? Então, eu posso dizer assim, eu acabei de chegar em casa. Eu estou aqui falando de maneira bem simples. Mas eu posso dizer, eu acabei de chegar em casa. Você percebe que tem emoção, que tem a entonação aqui, vai dar ênfase, né? A gente vai conseguir dar ênfase ao que a gente está falando. Outro ponto importante da utilização da voz é a impostação, tá? Muitas pessoas, eu até já escutei vários que são excelentes comunicadores, mas possuem uma voz muito nasal, então falam muito aqui em cima. Isso faz com que fique muito desconfortável o discurso, porque você foi acostumado, eu sei que isso tem um processo aí bem cultural, mas você foi acostumado a ouvir vozes graves, né? Vou dar o maior exemplo de todos, o William Bonner, dentro do Jornal Nacional, durante anos, sei lá, 30 anos falando as notícias lá na noite. Enfim, a gente aprendeu que vozes marcantes são vozes graves. Tirando aqui um pouquinho da subjetividade, entrando mais na objetividade do fato em si, as vozes mais graves, de fato, passam mais seguranças, tá? Por muitas vezes nós confiamos em políticos que têm vozes mais graves, tá? Às vezes só por causa da voz grave. Eu sei que isso por si só não deveria ser
um pilar de decisão, um ponto de decisão, mas o fato é, vozes impostadas, vozes que são agradáveis. Cid Moreira aí, um exemplo bem clássico, né, para a comunicação brasileira. Vozes que são mais graves, elas são marcantes mesmo, tá? E aqui, mais uma vez, você não vai precisar fingir ter uma voz que você não tem. Então você não vai chegar e fazer um discurso, hoje eu vou falar de investimento, da Bolsa de Valores. Não, mas você vai treinar a melhor adequação da sua voz, tá? Ao seu discurso. Obviamente eu não sou fonoaudiólogo, mas eu já fiz algumas aulas com pessoas excelentes, mas procure. Talvez se você tiver uma voz não agradável, isso a gente consegue perceber, e quem está nos ouvindo, nós contamos com as pessoas aí sinceras para poder nos dizer o que é necessário ser dito. E se você de fato entender que você não tem uma voz agradável, não é o fim do túnel, não é o fim do mundo, não. Há luz no fim do túnel. Você pode procurar um profissional, um fono para fazer ali a melhor adequação da sua voz. Talvez você tenha um problema de respiração. Pode ter muitos fatores, não vou me aprofundar só nisso, mas o fato é que utilizar bem, tá, a voz, envolvendo aqui entonação, ênfases nas frases, nas falas, que envolve aqui um pouquinho de emoção também, e não ser emocionalista, tá, mas lidar com a emoção dentro do bom senso, e a impostação da sua voz vai te ajudar demais a ter um discurso mais atraente aos ouvidos, tá? Mas existe um quarto ponto, que na verdade é o segundo dos pontos gerais aqui, que é a respiração. Eu queria falar de dois aspectos da respiração com relação à comunicação. O primeiro deles, ele vai ser um aliado, tá, das ênfases, ele vai ser um aliado da entonação, ele vai ser um aliado da impostação. Então, quando eu silencio, quando eu respiro, silencio para respirar, eu estou, na verdade, me dando tempo para dar ênfase ao que é de fato importante, eu estou me dando tempo para as pessoas pensarem. Então, um pouco de silêncio na hora que você está respirando não faz mal, tá? Mas também, um segundo ponto, a gente já trata sobre silêncio especificamente, a respiração ela é uma aliada do controle da ansiedade. Respiração, eu não estou apenas me referindo a trazer a respiração para dentro, trazer ar para os pulmões, mas especialmente como você solta o ar dos seus pulmões. Então vamos fazer um exercício aqui, quem está online. Puxa aí o ar, vamos fazer assim já. 1, 2, 3. Segura aí um pouquinho. Você vai ver que seu coração vai começar a acelerar. Por quê? Porque seu pulmão está cheio de oxigênio. Normalmente as pessoas querem trabalhar a ansiedade e já soltam de uma vez. Mas é nesse momento que elas falham. É nesse momento que a respiração não está de fato cumprindo o seu papel de controlar a ansiedade. O controle da ansiedade envolvendo respiração, obviamente que aplicado aqui a oratória, é você respirar e soltar lentamente. Soltar lentamente. Então faça isso algumas vezes. Você vai ver o quanto isso é relaxante para a sua cabeça, para o seu corpo, e vai te ajudar a, por exemplo, se você está prestes a fazer um discurso aqui para grandes empresários, como eu fiz aí há alguns meses atrás, num restaurante, tive a oportunidade de falar para alguns clientes e amigos, e estava com pessoas muito importantes, pessoas que não eram crianças, não eram pessoas que estavam começando ontem, eram pessoas que estavam há muito tempo empreendendo, e que eu tinha ali o anseio e o respeito por essas pessoas, a ponto de fato me dar um pouco de medo, assim, o que é que eu vou falar aqui para essas pessoas, será que eles vão me ouvir, será que... E aí a cabeça da gente vai viajando, a gente vai pensando aqui e não vai ter fim não, vai pensando em coisa aqui, mas quando a gente respira, quando a gente faz esse exercício de respirar, ajuda a mente a organizar as ideias, a sua cabeça de fato a elencar as prioridades, a você de fato pensar nos objetivos pelos quais você está se expondo ao risco de comunicar uma mensagem para pessoas importantes, ou até mesmo, enfim, pessoas que talvez não, aos olhos dos outros e das pessoas, não sejam talvez tão importantes, mas que para aquele discurso é importante sim, porque estão dedicando ali parte do seu tempo para ouvi-lo, né? Para ouvir você. Então, respirar vai te ajudar a controlar a ansiedade, a controlar esse medo, a controlar esses impulsos aí, essas manifestações ansiosas da fala, tá? Outro ponto extremamente importante, foi o que eu estava falando ainda agora, que são as pausas intencionais.
Então, um pouco de silêncio no discurso, naquele discurso comercial, na primeira reunião com o seu cliente, naquele evento que você está falando lá para médicos, para, enfim, empresários, ou para, enfim, uma palestra que você vai dar para alguém, numa escola, numa universidade. Um pouco de pausa não faz mal a ninguém. Então, quem foi que ensinou para você, quem foi que ensinou para mim de que nós precisamos o tempo inteiro ocupar o tempo da nossa fala com palavras, com i, o, a, i, Quem foi que disse isso pra gente? Ninguém. Você viu que eu acabei de dar uma pausa aqui e não foi nem chato. Ninguém. Nós precisamos saber, estar convictos de que pausas intencionais, de que silêncio intencional faz parte de um discurso eficiente. Porque às vezes é nesse tempinho que essa pessoa vai raciocinar sobre o que você está falando. E é exatamente esse tempinho aqui que você está dando de uma frase para outra que vai pintar o quadro de importância do que você está falando. Então imagine um discurso sobre investimento. Você diga assim. Você precisa estar ciente de que você está perdendo dinheiro para a inflação. E aí a pessoa vai, tô perdendo dinheiro para a inflação, tô perdendo dinheiro. E hoje eu vou te ajudar a resolver esse problema. Percebe como essa pausazinha pode ser útil para o discurso? Você não precisa preencher todos os espaços do seu conteúdo, da sua fala, tá? Da sua narrativa, da sua construção argumentativa. Pausas intencionais também são aliadas do discurso, tá? Não tente ocupar todo o momento da sua fala com frases, com falas, com i, o, u, an. Não tente, não faça isso, tá? É normal, né? A gente tá falando alguma coisa, tá meio ansioso, não sabe o que falar e faz. Pois é, eu tô fazendo essa live aqui com o pessoal do meu Instagram e né? Isso é chato de se ouvir se for repetido por muitas vezes. É normal, não quero também transformar ninguém aqui em um robô, nem eu mesmo sou, tá? Eu cometo esses vícios de linguagem porque é normal, é natural, tá? Da pessoa que se comunica, da pessoa que fala, da pessoa que precisa ali talvez estruturar uma mensagem e passá-la de maneira eficiente. É normal ter esses pontos aí, esses vícios de linguagem, mas é muito importante que você também saiba combatê-los para que não seja excessivo, porque discursos excessivos, na verdade, vícios de linguagem que são praticados de maneira excessiva, com certeza vai prejudicar o seu conteúdo e até a retenção das pessoas para o que você está falando. Eu fui para um curso uma vez, até minha esposa Carol estava comigo, e o palestrante lá não era brasileiro, eu vou dar o crédito a ele por isso, tá? Ele não era brasileiro, então realmente era talvez mais difícil para ele ainda. Mas, gente, a cada palavra que ele falava, ele fazia assim, ó. Então era assim, pessoal, no dia de hoje eu vou ensinar para vocês sobre o assunto X, porque é muito importante para você, brasileiro, daqui de uma pessoa, aprender. Entende que fica chato. Então tem que ter muito cuidado com esses vícios de linguagem, com esses vícios da fala, dessas manifestações ansiosas da fala, porque com certeza isso vai atrapalhar demais o seu discurso e a retenção do seu público. Era gringo, né, tio? Pois é, um abraço, tio. Beijo aí pro pessoal dos Estados Unidos, tiozão aí que mora fora. Um beijo para vocês, grande aí. Então, vamos dar o crédito pro gringo aí, pro americano, mas, de fato, não é algo que não é praticado aqui. Muitos brasileiros, pessoas preparadas no conteúdo que vão comunicar, inclusive do mercado financeiro, acabam que meio que tendo esses vícios de maneira muito excessiva, e isso atrapalha demais a retenção do público. Outro ponto importante é a dicção. Então, saborear bem as palavras, pronunciar bem as palavras. Eu estava vendo esses dias uma moça que estava naquele programa aí de famoso que é o Big Brother, até inclusive aqui da Paraíba, acho que é de Pernambuco, se eu não me engano, nasceu aqui, morava em Pernambuco, e eu estava vendo a moça falando, até o pessoal da Globo estava tirando onda lá com ela, dizendo que ela ia levar ela para uma fone, porque ela às vezes não se comunicava de maneira muito clara. Depois você dê uma pesquisada aí nos discursos da tá? Eslovênia. Nada contra a menina, isso aqui é normal demais. Eu, pessoalmente, tenho os meus erros.
você tem os seus e todo mundo vai ter erros aqui. E ela até levou numa boa na esportiva, brincou bastante, mas às vezes ela ia se comunicar lá no discurso, e eu estava vendo isso lá e pensando como isso era prejudicial para quem está nos ouvindo, e ela simplesmente não conseguia ser compreendida. Ela não era compreendida em muitas palavras, a gente não sabia o que ela estava querendo dizer. Então, saboreie bem as palavras. Às vezes nós não temos uma boa dicção por causa da ansiedade em si, tá? Então, a gente às vezes está ansioso e acaba meio que atropelando as palavras e não dá a devida importância para cada palavra, às vezes querendo falar mais rápido. Outra coisa que mexe muito com a dicção, com a nossa dicção prática, né? É você que ouve vídeos em 2.0. Então, você vai ficar muito acostumado a pensar rápido. E talvez a sua fala não consiga acompanhar a sua mente, a maneira como você pensa. É por isso que falar não tão devagar assim, no -2, nem também no +2, tá? Falar ali dentro de -1 a +1, para poder ter ali uma boa retenção do seu público. Então, dicção também é um ponto extremamente importante. Se você melhorar a sua dicção, você já vai ter, mesmo que você não tenha essa voz, esse vozeirão aí que todo mundo gosta de ouvir, é a voz do João Gomes, né, o cantor de forró lá, a voz grossa, a voz grave, mas você vai ser ouvido porque você tem uma excelente dicção, tá? Tem exemplos aí, eu posso até listá-los aqui depois, mas é um ponto importante. Outro ponto importantíssimo para você que quer se comunicar de maneira eficiente, se tratando aqui da oratória, lembra da caixinha lá que eu fiz? A caixinha da oratória é uma, a caixinha da retórica é outra. Oratória, você que entrou depois, diz respeito a como eu externalizo a minha comunicação, e a retórica é como eu construo ela, né? As ferramentas que eu vou usar para estruturá-la, né? Estruturar a minha narrativa dentro da minha cabeça, tá? E aí, outro ponto importante, agora saindo um pouco da voz e indo mais para a nossa postura geral, é a postura corporal, tá? Eu até toquei aqui num ponto, falando de entonação, eu entrei no ponto da postura corporal, mas, gente, você percebe alguém que está inseguro. Você começa a ver que uma pessoa que baixa muito esses ombros, baixa muito os ombros, certamente vai ser alguém que está inseguro naquele discurso. Isso fica difícil de credibilizar a atenção, de dar atenção ao indivíduo que, ainda que não esteja não confiante, né, ainda que tenha confiança no seu discurso, no seu conteúdo, na sua fala, no que preparou, mas que se comporte como alguém que não tem confiança, é difícil dar credibilidade a essa pessoa, tá? Então, lembra disso aqui, ó. Lembra do seu ombro, até talvez uma academiazinha ajuda aí para você dar uma organizada no seu tórax mesmo, para você ter uma melhor postura corporal. Isso tudo vai comunicar aí muitas mensagens aos seus ouvintes, tá? Teve uma pesquisa aí de uma grande fomentadora de conteúdo, de mindset, de comunicação, e eles falavam sobre como o discurso também é impactado, ou também é fomentado, pela nossa postura corporal. Então tem uma porcentagem bem absurda lá de que, enfim, de 100% de um discurso, somente 10% desse discurso era contido, era feito por efetivação de palavras, tá? Então 10% desse discurso eram palavras, tá? Na verdade 100% do discurso que eram palavras, gestos e tudo, mas somente as palavras ocupavam, se tratando de efetividade, de retenção de público, somente 10%. Vou mandar esse dado aqui depois, vou até postar, fazer conteúdo sobre isso, mas o fato é que o nosso corpo também comunica algum tipo de mensagem, tá? Então nós confiamos em pessoas que sentam de maneira adequada, que levantam a sua voz e o seu corpo de maneira adequada, tá? Desde discursos profissionais até discursos educacionais, religiosos, enfim. É muito comum essa postura corporal estar alinhada aí à comunicação, à efetivação do que você está falando, tá? Outro ponto importantíssimo é o contato visual. Então uma coisa é eu olhar para você aqui na câmera, outra coisa é eu ficar o tempo inteiro falando e não olho para você, olho para o lado, olho para o outro, coça a cabeça, baixa a cabeça, olho para o teto. É difícil confiar a atenção em pessoas que não olham para você. Aí você pode dizer assim, Matheus, e num discurso para 100 pessoas lá, numa palestra que eu vou dar profissional sobre investimentos? E aí, como é que eu faço para olhar para todo mundo? Eu não vou olhar para cada cabeça ali, não vou olhar para todo mundo. Mas existem
pontos de conexão dentro do seu público geral que você pode direcionar a sua atenção e isso vai servir em uma escala maior para outras pessoas. Então, se eu estou falando para um discurso, imagine que aqui tem uma plateia e eu, obviamente, não vou conseguir olhar para todo mundo, mas eu tenho uma pessoa, um ponto de confiança aqui, eu vou dar uma olhada para cá. Então, quando eu olhar para cá, eu vou estar automaticamente abordando todas essas pessoas que estão ali 5, 10 metros de distância daquele ponto de conexão. O mesmo tem que ser feito do outro lado, senão você conecta com esse lado e perde esse lado aqui. Então, se eu tenho aqui uma pessoa, olhando para cá, eu vou conseguir abarcar essas pessoas que estão aqui em volta dessa, tá? E pontos de conexão lá atrás do seu discurso, então lá atrás do seu público e também pessoas que estão mais próximas. Então, pessoas que estão aqui mais à sua frente, tá? Então olhe para elas mesmo, olhe nos olhos. Mesmo que você não vá estar olhando para todo mundo nos olhos, quando você olhar para uma pessoa no olho especificamente, você vai estar ali conquistando muitas pessoas, tá? Sobre contato visual, eu acho que talvez a gente pudesse até fazer um sobre isso, postura corporal e contato visual, uma live, né? Mas, enfim, para a gente poder ganhar tempo aqui, outro ponto importantíssimo é a gesticulação. Então, um discurso assim, depois você dê uma pesquisada aí, um discurso que eu falo assim, eu estou colocando autoridade, eu estou me colocando como autoridade das pessoas. Veja Obama falando, nós vamos à guerra, ou não vamos à guerra, tá? Outra coisa é eu falar, pessoal, por favor, nós precisamos vender mais esse mês. Você que é um chefe de vendas aí da sua loja, da sua empresa. Pessoal, nós precisamos que você invista conosco, tá? Você vê que isso muda. Então, usando o exemplo aqui para o mercado financeiro, se você quer convencer, quer se colocar como uma pessoa de autoridade, eu não quero dizer que isso é certo sempre não, tá? Mas se você quer se colocar como uma pessoa de autoridade, você vai usar esse gesto aqui, tá? Você não vai usar esse gesto, porque esse gesto é pedir, tá? Esse gesto é pedir imploradamente, tá? Você tem que usar esse gesto aqui. Então, faz sentido para você investir comigo. Percebe a gesticulação? Estou sendo bem aqui, bem simples. Se tratando aqui de uma palestra, tá? De uma palestra para muita gente. Quando eu quero, imagine aqui que eu tenho dois públicos à minha frente, duas linhas, né, de conexão aqui. Do lado direito e o lado esquerdo. Então eu tenho esses dois aqui. Se eu quero ganhar essas pessoas, eu vou virar um pouco aqui, virar para cá e vou me comunicar aqui, ó. Mas eu não posso esquecer essas pessoas. Então o que é que eu faço? Se eu fecho a minha mão aqui, eu fecho o ponto de conexão dessas pessoas que estão aqui comigo. Então o que é que eu faço? Abro um pouco a mão. Então você está falando, que tá pequeno aqui, você está falando aqui assim, entendeu? Aplicado da mesma forma do outro lado, tá? Pessoas mais perto, você pode fazer isso aqui, ó. Isso aqui vai trazer a pessoa para você, tá? De fato, a gesticulação, ela é uma maneira de transformar, tá? A dar visualidade, a dar tangibilidade ao seu argumento. Tá? Por isso que gesticular é importante. Então, se eu estou falando de um tema que tem dois pontos de vista contrastantes. Então, dois pontos de vista contrastantes. A pessoa vai visualizar. Então, um lado eu tenho uma direita política e do outro lado eu tenho uma esquerda política. Imagina se eu estou falando aqui do assunto política. Então, quando eu gesticulo assim, eu desenho na cabeça das pessoas o que eu estou querendo falar. Pensa que lixa, tem gente que tem... Mas isso não pode virar vício, tá? Isso vira vício com muita facilidade. Eu tenho um amigo que a gente até brinca com ele, às vezes ele fica falando e meio que anotando na própria mão, assim. Isso é vício de linguagem, isso é vício corporal, na verdade, né? Tem outros vícios que a gente poderia citar aqui, mas eu queria que você entendesse que a gesticulação também faz parte. Então, se eu estou falando aqui assim, ó... Então, pessoal, comunicação é isso aí. É legal para você, você precisa aprender, porque é muito bacana, você precisa trabalhar no mercado financeiro e saber falar bem e tal. Você vê que isso aqui tá desconectado, mas se eu falo argumentando, trazendo, mostrando, fazendo contraste, eu estou trazendo visualidade ao meu argumento, tá? Então esses pontos também são extremamente importantes. E agora a casa da retórica. Falamos da oratória, só para você ficar lembrado aí quem entrou depois. A utilização da voz, ênfase, entonação, impostação, respiração para controle da ansiedade, dicção, que é o saboreio das palavras de maneira eficiente, pausas intencionais, contato visual, gesticulação, postura corporal, né, contato visual, isso tudo faz parte aí da canção da oratória.
Já a canção da retórica é diferente, um pouquinho diferente, tá? Primeiro ponto é a hermenêutica do seu público. Então, antes de fazer qualquer coisa da retórica, você precisa interpretar o seu público. Se tratando aqui de um cliente investidor, você precisa saber quem é essa pessoa, qual a tolerância dela a risco, qual o perfil dessa pessoa, tá casado até com a API aí, análise do perfil do investidor. Mas você tem que entender aí quem é essa pessoa e fazer uma hermenêutica precisa desse indivíduo, desse público ou desse indivíduo que está te ouvindo. Então imagine que eu vou falar aqui numa palestra para jovens da Liga de Mercado Financeiro da UFPB, um exemplo, usei até o exemplo dos meninos lá. Eu preciso interpretar bem o meu público para evitar erros que possivelmente poderiam acontecer. Então isso é hermenêutica do seu público. Então é interpretar o público que você vai estar se dirigindo. Outra coisa é eu falar para executivos do BTG Pactual em São Paulo, mostrando os resultados do nosso escritório de assessoria de investimento. É outro ponto, tá? É outra questão que deve ser observado. Então, o primeiro ponto da retórica é observar o seu público e interpretá-lo de maneira eficiente para poder construir isso de forma efetiva, eficiente, enfim. Tá? O segundo ponto é a construção argumentativa. Então, retórica tem a ver com construção argumentativa. Então, como é que eu vou construir o meu discurso hoje? Hoje eu fiz uma construção. Se você estava aqui desde o início, eu falei dos objetivos da live, depois eu falei do tema que seria abordado, depois eu falei de duas objeções que eu queria combater na live de hoje, depois eu falei de 4 razões pelas quais o profissional do mercado financeiro deveria estudar comunicação. Depois eu falei sobre como estudar comunicação, definir oratória e retórica, e agora eu estou discorrendo sobre os pontos da oratória e agora da retórica especificamente. Então isso é uma estrutura do que eu estou falando, isso é uma construção argumentativa. Tem gente que funciona no papel apenas. Então vai sentar aqui e vai construir no papel o roteiro inteiro do que você está falando. Outras pessoas, por sua vez, elas já vão ter dificuldade de construir isso no papel, mas conseguem construir isso de maneira muito eficiente na cabeça. Eu já não sou essa pessoa. Eu acho bacana, acho legal, mas a chance de esquecer, a chance dessa pessoa esquecer, né, o que está falando, ou coisas importantes do discurso, é muito grande. Tá? Então, como eu quero tratar de fato tudo que eu estudei, tudo que eu preparei, eu já construo a minha narrativa, o meu argumento, dentro de um roteiro, eu leio, releio esse roteiro, depois eu posso fazer só um vídeo sobre isso, um conteúdo sobre isso, de construção de argumento, storytelling mesmo, de você criar uma narrativa que faça interesse, desperte o interesse das pessoas, tá? Mas a ideia construção argumentativa é como você vai construir o que você está falando. Então você faz isso no papel, você lê, relê, treina, e aí no dia que você vai falar, você vai esquecer uma coisa ou outra, mas o geral você vai conseguir ter esse início, meio e fim, que já entra no outro ponto, que é a linha de raciocínio. Tá? O contraste da linha de raciocínio e da pessoa que não constrói argumento é aquela pessoa prolixa. Você provavelmente já tenha lidado com alguém que não tem fim, assim, tá contando história, meu amigo, o assunto é longo e não termina mais nunca. Todo parêntese que ele abre é assunto. Então o negócio vai indo. Isso é prolixidade. Isso é não ter início, meio e fim, não ter construção argumentativa, não ter linha de raciocínio. Então, tudo, absolutamente tudo, você que nos assiste, tudo que você for falar, desde montar uma carteira, apresentar uma carteira de investimento para o seu cliente, até você falar num evento de investimentos ou de qualquer outra coisa que você vai falar, lembre-se que você precisa construir o seu argumento, construir a sua linha de raciocínio com início, meio e fim. Tá? A gente tem algumas técnicas para introduzir bem, existem algumas técnicas para desenvolver bem e existem algumas técnicas para concluir de maneira eficiente. Mas você tem que entender que desde apresentar a carteira para um cliente seu, até a conversa que você tem com uma pessoa, com um amigo, se você tiver o poder de construir com início, meio e fim que você está falando, isso vai trazer muita facilidade para outra pessoa te ouvir. Tá? E olhe, pare e pense nisso que eu vou falar para você. Se você ganhar a fama de uma pessoa prolixa, dificilmente você vai conseguir destruir a imagem das pessoas com relação a você sobre isso, tá? Então, pense muito, estude muito, treine muito.
essas questões. Então, às vezes, a gente vai falar um assunto, dá muito detalhe de coisas que não deveriam ser dadas, dá ênfase a coisas que não deveriam ter ênfases, e a gente acaba meio que cansando o nosso público, tá? Então, sempre que você for falar alguma coisa, comece e termine. Tenha linha de raciocínio e construção argumentativa. Outro ponto extremamente importante, é a certeza dos dados da argumentação. Então, existe uma escola grega que, na minha opinião, é uma das mais danosas, até para a nossa geração hoje, é muito antiga, mas até para a nossa geração hoje faz muito mal, que é o sofismo, que é uma linha de pensamento grega, é um público grego, é uma maneira de se pensar grega, que não tinha comprometimento nenhum com o fato em si. O objetivo do discurso do sofista, tá? Não do sofista, mas do sofista, era encantar as pessoas, esbanjando sabedoria, tá? Esbanjando sofia, né? Sabedoria, e convencendo ali as pessoas sem nenhum compromisso com o que se estava falando. Vamos usar o exemplo político, não vou ser polêmico não, mas vamos usar o exemplo político aqui. Quantas vezes você não ouviu aí políticos dando dados que nunca existiram? Então, no ano de 2010, no meu governo, ou no ano de 2020, no meu governo, eu consegui calçar 1.687.000 ruas do Brasil. Isso nem existe, isso é só uma mentira. Tem que ser sofismo. Mas quem tá ouvindo lá vai dizer assim, rapaz, que coisa, velho. Pô, que número grande. Entende isso? Então, o sofismo é danoso ao público, é danoso a quem está te ouvindo, porque não vai construir absolutamente nada. Vai só tocar nas emoções das pessoas, vai só tocar no coração das pessoas, mas não vai haver eficiência e efetividade no seu discurso. Então não seja sofista, não queira apelar para o emocionalismo. Tenha certeza do que você está falando. Então, o dado tal foi feito pela pesquisa tal, pela empresa tal, e nós queremos construir. Tio Eli falou aí Tio Elios falou aí do Trump, né? Eu não quero nem entrar aqui nesse ponto. Mas enfim, você vai construir o seu argumento de maneira embasada, fundamentada. É muito chato ouvir pessoas que a gente tem a sensação de que toda hora tá mentindo, tá inventando uma conversa, tá inventando um dado que não existe, tá dando informações que não tem certeza e, por sua vez, se amarrando ao que está falando, né? Lembre dessa frase: você é senhor do seu silêncio, mas escravo das suas palavras. Então, não seja escravo de dados que você vai dar e que você não tem certeza. Seja senhor do seu silêncio. Então, ainda que você não fale, né, e que você, enfim, não dê aquele argumento ou aquele dado que você queria dar, de fato poderia ser importante para o discurso, mas se você não tem certeza, não dê, tá? Então, isso é muito importante, até para assessores aqui, pessoas do mercado financeiro que nos acompanham, tá? Outro ponto importante é o vocabulário intencional e conectivo, tá? Nesse ponto aqui da retórica, que nada mais é do que você criar pontos de conexão com o seu público dentro do seu vocabulário, tá? Posso dar exemplos, sinônimos, então você usar sinônimos para as palavras, você usar, enfim, palavras que tocam as emoções das pessoas. Se você fizer aqui uma boa hermenêutica do seu público, como eu falei aqui acima, tá? Eu não quero com isso que você entenda, que você ache que ser alguém que tem vocabulários intencionais e conectivos é alguém que apela para o emocionalismo, porque tá cheio de gente aí que sabe fazer bem feito. Então sabe tocar onde dói, sabe mexer com você, sabe falar aquilo que você quer ouvir, sabe criar pontos de conexões que não são de fato o ideal para um discurso de vocabulário intencional. O vocabulário intencional, por sua vez, ele trata-se do como você consegue, ou da capacidade que você consegue de criar conexões com a vida das pessoas dentro do seu vocabulário, tá? Depois a gente pode falar mais sobre isso, mas a ideia é que você construa conexões com o seu público com o que você está falando, com o seu vocabulário, tá? Então usar vocabulários belos, usar vocabulários que possam tocar a vida das pessoas e que mostre para as pessoas o que você está falando foi pensado de fato, tá? Isso dá aquela sensação enfim, de confiança e de satisfação. Outro ponto importantíssimo e muito parecido com gesticulação é a ilustração,
tá? A ilustração, como eu falei, assim como a gesticulação, é o desenho, tá? É o desenho mental daquilo que você está falando para elucidar, para esclarecer o que você está falando. Então pense, por exemplo, se você está dando aqui o exemplo, pronto, um exemplo que a gente usa muito aqui na Octo. Nós trabalhamos com a desintermediação financeira e a gente vai explicar sobre desintermediação financeira. Aí Walter usa muito aqui, Walter é um sócio nosso, se você não conhece ele, a gente vai fazer uma entrevista com ele lá no nosso canal. Ele fala o seguinte, o banco ele ganha dinheiro igual um vendedor de banana ganha dinheiro. Aí o cara para assim, diz, rapaz, vendedor de banana ganha dinheiro como? Aí ele explica, o vendedor de banana compra a banana a R$1 e vende a banana a 3 para poder ganhar esse spread aí, esse lucro do preço que ele compra para o preço que ele vende. Então esse lucro vem dessa gordurinha, né, entre o que se compra e o que se vende. Aí ele vai explicar. O banco ele ganha dinheiro exatamente assim. Ele pega o seu dinheiro a X e empresta a Y. Aí o cara, banana, dinheiro, vendedor de banana. Entende isso? E ele vai comprar o seu dinheiro barato e vender caro no mercado. Então isso traz visualidade, traz tangibilidade. Tangibilidade é você apalpar mesmo, com a sua mente, com a sua cabeça, o que você está falando, tá? O que você está argumentando. Eu dei um exemplo aqui, mas pode ter vários outros exemplos, tá? Enfim, vários outros exemplos que a gente pode dar. A ilustração ela não tem esse teor denotativo, então o denotativo do dicionário, ela não tem interesse de ser literal, ela tem interesse conotativo, que é fazer você pensar e refletir sobre o mesmo princípio que se aplica ao que você está construindo, a isso que você está ilustrando, e de modo que uma coisa esclareça a outra, tá? Então tem esse interesse conotativo, então ensinar ali ilustratoriamente ou ilustrativamente o que você deseja comunicar. Pessoal, muito obrigado, 8:02, nós concluímos aqui o que a gente falou hoje, só para ficar bem claro para você, eu vou repetir só os pontos. A oratória e a retórica são são duas asas de um passarinho só. Esse passarinho é a comunicação eficiente. Então a oratória vai ter a utilização da voz, entonação, ênfase, impostação, respiração, que dá a você a possibilidade de controlar a ansiedade antes do discurso, a dicção, que se refere ao saboreio das palavras, as pausas intencionais. Vou dar uma pausa aqui já para você ficar atento, que na verdade, esse intervalo entre uma fala e outra, a postura corporal, então é como eu estou me comportando, a minha postura, isso envolve um pouco de imagem pessoal, a gente pode tratar mais sobre isso, o contato visual com o seu público, aqui ó, seu público, a gesticulação, que é desenhar aqui na cabeça, na visão das pessoas o que você está fazendo, tá? Já no campo retórico, dentro dessa caixinha retórica, nós temos a hermenêutica, que é a interpretação do seu público, tá? A hermenêutica do público, que é a interpretação do público que você vai discursar, vai construir, tá? A construção argumentativa, que é, na verdade, essa linha de raciocínio que você cria, tá? A certeza dos dados que você está passando, tá? O vocabulário intencional e conectivo, que é a maneira como você cria vocabulário para se conectar com as pessoas, e por fim a ilustração, tá? Que nada mais é do que desenhar visualmente e na mente das pessoas o que você está argumentando. É uma ilustração, é uma elucidação do que você está falando, é trazer luz ao que você fala, tá? Deixa eu responder os comentários aqui. Pablo, parabéns pela live. Obrigado, Pablo, valeu. Muito obrigado, meu amigo. Minha mãe aí comentando também. Obrigado, mãe. Valeu. Minha sogra aí. Todo mundo presente. A família em peso aqui presente, amigos. Muito obrigado, pessoal. Valeu, Pablo, pelo elogio. Muito obrigado. Pedrão aí, valeu. Valeu, Pedro. Obrigado, pessoal. Valeu. Tio aí me chamando para os Estados Unidos. Eu vou na hora. Só é me chamar, viu? Coragem a gente não tem não, mas a gente cria. Pessoal, muito obrigado a todos. Se você quiser fazer pergunta aí, se tiver alguma pergunta, se você mandar rapidinho eu consigo responder aqui, tá? E aí a gente encerra aqui a nossa live de hoje, tá? Eu vou ver se eu coloco essa live no YouTube pra gente poder ter acesso. Vou deixar salvo aqui no nosso Insta. Samuel, obrigado aí pelo elogio. Carol, minha esposa, amor, obrigado.
Valeu, Júlia Orgulho. Obrigado, Júlia. Só não dá pra fazer igual o Gringo. Pois é. Gente, obrigado aí pelo público. A gente teve aí um público bem bacana, bem constante. E a gente vai ter mais oportunidades, tá? Ninguém mandou pergunta, então nós vamos seguir aqui. Deixa eu ver se tem aqui na caixinha, tem não. Qual o próximo tema? Pablo, a gente vai falar... Rapaz, a gente tá na raça aqui, viu? Literalmente fazendo as coisas à medida que vai surgindo as ideias. A gente tem um cronograma de conteúdo pro canal especificamente, tá? Mas a ideia das lives é a gente ser o máximo, né, o mais natural possível. Eu vi que o vídeo lá de comunicação teve muita visualização. Muitas pessoas comentaram, até pessoas que me conhecem, gostaram. E aí eu resolvi fazer aqui e aplicar para o mercado financeiro. Enfim, é um tema que eu gosto, que eu acho que faz sentido. Eu posso aqui destrinchar cada ponto aqui que a gente falou. Enfim, tem muita coisa boa para ser falada, tá? Na verdade, assim, se tratando do canal especificamente, a gente tem algumas lives marcadas já. Terça-feira eu já vou aproveitar para dar esse call aqui para vocês. Terça-feira a gente vai ter uma live com um gestor, tá? O Lucas vai estar fazendo essa live falando sobre carreira em fundos de investimento. Então vai ser bem bacana, é um cara que tem experiência internacional, um cara que trabalha no mercado já há bastante tempo e vai ajudar demais o nosso público aqui de pessoas que querem se tornar assessores, gente que está vendo o mercado financeiro como uma alternativa para trabalho, ou até mesmo você que é cliente, que gosta de ouvir, gosta de ver, gosta de falar de finanças. Pô, esse tema é muito bacana e a gente vai estar aqui para ajudar vocês nisso aí também, tá? O legal do canal do Memorado Mercado é que a gente não quer ser um canal apenas de finanças, tá? Na verdade, nós não somos um canal de finanças, nós somos um canal de carreira dentro do mercado financeiro. Mas não apenas isso, a gente quer falar de todos os temas que envolvem ali essa carreira no mercado financeiro. Comunicação é um deles, é por isso que eu estou fazendo esse aqui hoje. Mas vai ter período que a gente vai falar aqui sobre relacionamento, vai ter momentos que a gente vai falar sobre networking, tá? Vai ter oportunidades que a gente vai falar sobre, enfim, oportunidades novas de trabalho. Acabou de lançar lá, se você não viu, vá lá, dá uma olhadinha e deixe seu like e se inscreva no nosso canal se você não é inscrito. Lá no Memorado Mercado, acabamos de lançar um vídeo novo falando sobre entrevistas de emprego dentro do mercado financeiro. Eu elenquei 7 conselhos que podem ser úteis para você que vai participar de um processo seletivo dentro do mercado financeiro. Eu já participei de alguns, já tive a oportunidade de entrevistar e estou até fazendo isso agora, entrevistar pessoas que estão chegando no mercado financeiro e trazendo aqui para o mercado. Enfim, tem alguma coisa para acrescentar e fiz isso em vídeo e eu espero que você possa ser acrescentado lá. Gente, boa noite a todos, um abraço aí para vocês, obrigado Vanessa, Caio, Pastor Cleiton, Marina, o pessoal que entrou aí, Pedro Campos, Samuel, enfim. Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima. Deixa eu encerrar aqui que eu acho que eu nem sei como é que encerra esse danado aqui. Até a próxima, pessoal.